O mestre Samael diz que não devemos praticar a magia sexual durante a gravidez. Como deve ser trabalhada a energia durante o período de gestação? Bem, no caso para a mulher, a própria gravidez já é todo um processo de transmutação da sua energia sexual. Não precisa se preocupar ela durante o período com transmutação. O marido sim vai ter que trabalhar com as técnicas para solteiros durante todo o período da gravidez e mais um período que sucede o parto. Outra questão, a partir de quantos anos é aconselhável a um adolescente iniciar prática de transmutação para solteiros? A partir de que a sua sexualidade seja despertada. Isso normalmente se dá na adolescência, né? Então, quando começa a circulação da energia sexual pelo corpo, tanto o adolescente quanto a adolescente, há uma pequena alteração na idade, mas começou a transformação do corpo, começou a presença, né, da energia sexual no corpo, como por exemplo, surgimento de barba, musculatura, no caso das meninas, né, o arredondamento de suas formas, surgimento de seios, enfim. É a partir daí que deve começar a fazer os primeiros trabalhos de transmutação. Exercícios leves, né, atividades físicas, tudo isso então levará ao natural transmutação das suas energias. Outra questão, para aquele que é casado, pode-se conciliar as técnicas de transmutação dos solteiros com as de casado? A princípio, não. Alguns exercícios até podem ser feitos, né? Então, por exemplo, alguém que é casado pode praticar o yoga do rejuvenescimento, fazer aqueles exercícios. Ele poderá praticar exercícios de respiração. Ele poderá, por exemplo, cantar mantras, ouvir música, poderá ter atividade física, enfim. Nesse sentido, sim, até é aconselhável que se faça. Agora, por exemplo, alguém que é casado não precisa praticar o mantra Hamsa. Ele deve sim aprender a transmutar suas energias quando se une com sua esposa, sua companheira ou seu companheiro. É naqueles momentos, então, que se deve fazer efetivamente o trabalho de transmutação. Muitos se complicam sem nenhuma necessidade. Porque quando se conhece, ou seja, quando duas pessoas, um homem e a mulher, se conhecem, naturalmente eles se namoram, se enamoram, se tocam, se abraçam, enfim. Eles estão transmutando sua energia sem ter que esquentar a cabeça, sem ter que pensar em técnicas, em exercícios, nessas coisas. Naturalmente se dá essa transmutação. Aí depois se casam ou então passam a morar juntos e aí começa a complicação, as travas mentais e com o passar do tempo se perde a espontaneidade e alguns se complicam de tal maneira que colocam 1000 travas, alegando, não, mas a gnose ensina isso, a gnose diz aquilo. A gnose não diz nada dessas coisas. O mestre Samael sempre foi muito simples e direto nessa questão. Ele não usou uma linguagem, talvez como nós estamos utilizando aqui, mas uma linguagem muito próxima, porque ele sempre se negou a ser vulgar no tratamento das questões sexuais. Mas em bom português, ele teria dito, como nós dizemos, namorem. É preciso ter um clima para isso. Não adianta agendar diariamente ou semanalmente, tal dia, tal hora, para fazer um exercício de transmutação. As coisas não funcionam assim. É preciso voltar aos tempos de adolescente ou de quando se conheceram, quando estavam se descobrindo. Ali a transmutação ocorria naturalmente e todo mundo era feliz. E por que de repente todo mundo se tornou infeliz, cheio de travas, cheio de mecanismos defensivos, perdendo a espontaneidade? Enfim, essas coisas são da mente de cada um. O importante
recuperar a mente infantil, como está escrito em todos os livros sagrados. Como é que namoram as crianças? Como é que namoram os anjos? Como é que namoram os deuses? De forma axiomática, podemos dizer simplesmente: os deuses e os anjos namoram como as crianças que ainda não perderam a sua inocência. Eles são espontâneos. É claro que no mundo de hoje isso praticamente não existe mais. Mas nós ainda temos reminiscências e podemos descobrir esses momentos de encanto que nós, todos aqueles que um dia foram namorados já passaram e que talvez hoje esteja esquecido. Enfim, transmutar, fazer uma união sexual sem perder a energia, não é coisa de outro mundo. Não é um quebra-cabeça. Não é um labirinto que você tem que se destroçar para sair lá do interior dele, né? É uma questão de simplicidade, espontaneidade.